Domingo, dia 11 de março de 2018, 14h30 da tarde. Fazendo uma das coisas que eu mais amo, pilotando uma moto, aqui em Juazeiro do Norte, revestido com os armamentos que eu sempre tive comigo. Deus, um capacete, uma jaqueta, luvas e botas. Estava nas mediações do edifício Medical Center, sentido Avenida Castelo Branco, quando de uma forma inesperada, um carro faz uma brusca e irresponsável manobra. Manobra essa que resultou numa colisão frontal com uma motocicleta. Era eu, o piloto dessa motocicleta. Desde então desorientado, sentindo muitas dores, ainda no chão, de forma involuntária, mesmo com as pessoas a todo tempo conversando comigo, eu chamava desesperadamente: Valentina, Cíntia. Não sei o real sentido disso naquele momento, mas era isso que eu falava. Tempos depois, a equipe do SAMU chega até mim, fizeram os primeiros atendimentos, localizaram o meu telefone celular, desbloquearam através do uso da minha digital. Eu achei isso fantástico, cara, eles usarem a digital para desbloquear. Ligaram para algumas pessoas que foi possível serem localizadas na minha agenda telefônica e também pelas últimas ligações um dia anterior. Ressalto a importância de todos vocês possuírem em seus contatos nomes que contenham irmão, mãe, pai e etc. Muitos amigos, familiares e irmãos em Cristo se fizeram presentes no local do acidente. Daí iniciou-se as campanhas de oração. Dei entrada no hospital sem identificação, pois não localizaram os meus documentos. Daí, posteriormente, eu fui diagnosticado em estado gravíssimo, devido à fratura exposta no braço direito, algo que deveria ser resolvido o quanto antes, evitando assim uma contaminação hospitalar. Também tive fratura na coluna lombar e da pelve, ruptura traumática da sínfise púbica, hemorragia interna nas proximidades da bacia e da perna direita, otorragia esquerda, que no caso é a hemorragia pelo ouvido esquerdo, e traumatismo craniano encefálico. Daí vocês analisam como era o meu estado naquele dia. Deus é muito maravilhoso, pois o regional é um hospital que abrange o atendimento a 44 municípios da macro-região do Cariri. São 44 municípios. E só havia naquele dia, naquele instante, um leito disponível, o leito 08 da UTI 01. E eu só precisava dele mesmo. Deus sabe de todas as coisas. Fui submetido a todos os procedimentos cirúrgicos necessários, colocando placas e parafusos na bacia e no braço, até fixadores externos na bacia eu tive que usar. Desde então eu estava entubado, pois não conseguia respirar sem os aparelhos. A minha alimentação e o meu sistema urinário funcionava através do uso de sondas. Eu estava em uma situação bem difícil. Eu tive 2 paradas cardíacas e naquele momento iniciou-se os 7 dias que estive em coma. Os amigos foram sendo noticiados sobre o meu acidente. Muitos estiveram juntos, bem presentes em oração, e isso foi o diferencial, pois eles deram um suporte também a Cíntia, essa jovem guerreira que esteve lá todos os dias comigo. Certo que fez a sua obrigação como esposa. Muitos vão pensar dessa forma, confesso, mas sabemos que na prática, infelizmente, nem todos agem dessa forma, nem todos estão presentes. Não apenas os cônjuges, mas também todos os familiares. Outra coisa importante a ser mencionada é que Deus esteve a todo tempo com ela. O Espírito Santo de Deus esteve confortando ela, pois eu a conheço bem e sei que ela, com as suas próprias forças, jamais conseguiria passar um dia sequer ali no hospital, me acompanhando. Ela deixou a nossa filha Valentina, de 1 ano e 7 meses, com as irmãs e a mãe,
para posteriormente iniciar essa batalha junto a mim, acompanhando até os passos dos médicos para poder ter notícias relacionadas às bolsas de sangue que eu tive que receber devido à hemorragia que eu tive, dos exames relacionados ao meu estado, dos pareceres médicos, das cirurgias, quantos e quantos dias naquele estacionamento aguardando sair os médicos do seu expediente para ter notícia do paciente do leito 08, pois sabemos o quanto é difícil a comunicação entre os familiares e a equipe médica em hospitais. Durante todo esse período que narrei, iniciou-se uma grande batalha entre a vida e a morte, onde o meu corpo estava altamente machucado, sem melhorias consideráveis, e eu já estava há 7 dias em coma, devido à gravidade do acidente. A equipe médica não dava esperança de eu sair do coma. Logo, eu estava prestes a partir. Mesmo assim, com todas essas notícias, as orações e jejuns se intensificaram cada vez mais. As igrejas locais, os seminaristas e pessoas que nunca nem me viram e outras que de ouvirem falar de mim, sensibilizaram-se e começaram a clamar a Deus pela minha vida. Eu sou bastante grato a Deus também por ter acontecido algo que eu sempre procurei pregar no meio motociclístico, que foi a comunhão que devemos ter com Deus. Logo, houve momentos que os motociclistas estiveram reunidos para orar e clamar ao nosso tão grande Deus pela minha vida. E no tempo de Deus, no tempo que Deus preparou para mim, mediante todas essas orações, mediante tudo que foi passado naquele momento, Deus me proporcionou que eu saísse do estado de coma. Após ter saído do coma, eu fui transferido para a traumatologia e lá, devido à grande e intensa quantidade de medicações, eu me encontrava em um quadro de delírio, não sabendo o porquê das coisas ou por que tinha acontecido o acidente e nem por que eu estava ali no hospital. E todas as vezes que eu cochilava e acordava, eu digo cochilo porque eram cochilos, eu não conseguia dormir. E ao despertar desses cochilos, surgiam novamente os mesmos questionamentos e inquietações. Onde é que eu estou? O que aconteceu? Enfim, é preciso que os acompanhantes, as visitas e a equipe hospitalar tenham bastante paciência com esses enfermos, pois mesmo as pessoas me explicando constantemente, sempre falavam a mesma coisa, com muito amor, com muita paciência, eu não deixava de estar inquieto, me questionando em todos os momentos. E devido até essas inquietações, eu fui amarrado para que não caísse da cama. E de tanto colocar força para me mexer, infelizmente eu fraturei novamente o braço, que há poucos dias havia feito uma cirurgia. Suspeitavam que eu estava ficando esquizofrênico, pois eu achava que estava num supermercado fazendo compras, achava que eu estava na cidade de São Paulo com meus amigos, achava até que eu estava no Japão. Até um deslocamento que eu havia planejado meses antes do acidente, a um evento que aconteceria na cidade de Canoa Quebrada, um evento motociclístico, que após esse evento eu iria para a cidade do Recife. Eu fiz, esse trajeto eu fiz, e acreditem, eu fui até Recife nos meus delírios. Mesmo com esses momentos de delírio, eu não cessava a reclamação das dores, eu pedia constantemente ajuda, era algo que eu estava sentindo mesmo. Até que uma médica entendeu o que estava passando comigo e me colocou em um isolamento, e lá foi onde consegui dormir tranquilo, sem ter muitas coisas que atrapalhassem o meu estado mental. Acharam estranho eu estar assim, pois fazia dias que eu tinha saído do coma, da sedação, e não era para eu estar assim tão confuso, com a mente tão confusa. Algo que eu sabia da existência, mas dessa maneira eu nunca havia antes sentido, foi o amor, o carinho, o respeito, o cuidado e a dedicação que a família motociclista teve a oferecer. Motociclistas de todo o Brasil estavam em oração e ajudando financeiramente. Até uma rifa de um super capacete foi organizada em favor de me ajudar com os gastos. Aqui em Juazeiro sempre estiveram presentes no hospital, fazendo revezamento para dar suporte no que se diz respeito a
levar fraldas, hidratantes, levar alimentos básicos essenciais para a Cíntia que estava me acompanhando, seja no período da manhã, da tarde ou da noite. Tiveram cuidado para que ela não estivesse só em nenhum momento. Eu digo isso de forma física, claro, pois em espírito Deus sempre esteve fortalecendo ela e todos os que ali estavam lutando por mim. Também acompanhavam ela diariamente no deslocamento do hospital até a nossa residência para alimentar o nosso cachorro, bem como para a residência da mãe dela, para dar um suporte à Valentina, que toda vez que via a mãe questionava: mamãe e papai? Todas as vezes era dessa forma. Isso era de partir o coração. Partir o coração de todas as pessoas que estavam presentes, que presenciavam esse questionamento vindo da minha pequenina de 1 ano e 7 meses, que eu amo muito. Por estar em quartos compartilhados com outros pacientes e encontrando alguns pacientes também nos corredores quando eu ia realizar exames, ou até mesmo o pessoal da limpeza, eu procurava sempre conversar com eles para saber como estava a vida, como é que tá, quais são as novidades, ou no caso dos pacientes eu perguntava o que tinha acontecido, né? Sempre eu via a possibilidade de falar de Deus, o quanto Deus é bom. Mesmo estando eu desorientado, eu falava de Deus. Uns aceitavam eu ouvir. Outros diziam: vai dormir, tá bom de conversar besteira. E eu falava: tá bom então, se você não quer ouvir falar sobre Deus, eu respeito, sem problemas. Mas entenda, eu em delírio, eu sem ter consciência das coisas que aconteciam, eu buscava falar de Deus. Eu sentia muito frio, só podia ter 2 lençóis. Eu ficava enchendo a paciência das enfermeiras, das técnicas de enfermagem, até conseguir os 7 lençóis. As enfermeiras vinham me trocar o curativo, fraldas e etc. Mas eu não queria. Eu só queria que a Cíntia fizesse. Eu falava assim: qual é o seu nome? Trabalha há quanto tempo aqui? Pois tá bom então. Obrigado, viu? Muito obrigado por sua atenção. É um excelente profissional, mas pode ir já. Tchau. Eu não queria comer aquela comida fornecida pelo hospital. Eu ficava todo o tempo pedindo para trazer comidas diferenciadas. Trazer um sanduíche, trazer um chocolate. Traga escondido mesmo. Eu até inventei um churrasco lá, que chegariam as carnes, mas tudo coisa da minha cabeça. Mais uma vez eu enalteço a importância da paciência que os cuidadores, que os visitantes e toda a equipe hospitalar deve ter com esses pacientes. Eu pedia para a Cíntia retirar meu gesso, o gesso do braço, e ela todo o tempo falava que não era o tempo para isso. Pois bem, eu esperei ela dormir e eu mesmo tirei o gesso do braço. Enfim, no dia 31 de março eu tive alta. Alta essa que a princípio não tinha previsão. E quando foi possível prever essa alta, falavam em 6 meses devido à gravidade em que eu me encontrava. O que é impossível para as pessoas é possível para Deus. Para Deus isso não foi nada. Após a alta médica hospitalar, fui para casa, onde mais uma jornada se iniciava. Por uma semana eu chorei. Eu me questionei a Deus por que isso aconteceu comigo. Por quê? E após conversas com o pastor José Marques, com o pastor Pedro, eu comecei a entender e mudar o meu pensamento. Não mais o porquê isso tinha acontecido, e sim para quê. Pois em tudo na vida há uma razão conforme a vontade de Deus, quer você queira ou não. E para que algo aconteça segundo a vontade de Deus há um propósito. A partir que eu comecei a pensar assim, eu senti paz. Por 60 dias me orientaram que eu não pusesse os pés no chão, evitando assim complicações mais sérias. E por exatos 60 dias, eu tomava banho na cama, com uma toalha umedecida, sabonete líquido, usava as fraldas para fazer as minhas necessidades. E olha, foi dureza um homem já barbudo ser limpo por sua mãe ou pela sua esposa, como se bebê fosse. Mas eu consegui sentir paz quando eu pensei que poderia ser pior, não tendo quem fizesse isso por mim. Minha irmã Ângela veio de São Paulo também para poder ajudar e a cuidar de mim, pois de certa forma eu era um bebezão que carecia de cuidados extremos
para que houvesse uma melhora constante. Após os 60 dias sem poder colocar os pés no chão, me foi liberado o uso da cadeira de rodas. Mas quem colocaria um carinha pesando uns 70 e poucos quilos em uma cadeira de rodas? As mulheres não conseguiam. Pois bem, o domingo era o dia mais esperado por mim. Nele, os meus irmãos Aurélio e Leonardo dedicavam algumas horas após uma longa jornada de trabalho durante a semana para estarem presentes lá em minha casa, me retirando da cama e me colocando na cadeira de rodas. Nossa, como foi incrível ver o céu, contemplar as estrelas, as nuvens, os passarinhos, o sol, sentir a brisa sob a minha pele, coisas que temos acesso todos os dias e não valorizamos, não somos gratos a isso. Tornam-se coisas simples. Até mesmo o meu primeiro banho de chuveiro, após esses 60 dias, cara, como foi gostoso tomar banho no chuveiro, sentir aquela água cair sobre mim, enfim, em tudo isso eu conseguia sentir Deus, sentir o quanto é bom viver, mesmo com dores, mesmo com dificuldades. Saiba que tudo isso é por enquanto. A alegria, sim, de ter Deus conosco é para sempre. Nesse período, descobrimos que eu havia contraído uma infecção hospitalar, pois a sutura relacionada aos procedimentos na bacia, ela não cicatrizava de jeito nenhum. E logo eu comecei a fazer um tratamento. O médico passou um tratamento para me fazer, com várias medicações, inclusive dolorosas injeções de benzetacil. Nossa, são muito dolorosas, mas Deus colocou as mãos da Palone, uma irmã na fé e enfermeira, que esteve a aplicar todas essas injeções. E o médico que me acompanhou, ele afirmou que, caso a infecção não fosse eliminada, eu teria que refazer a cirurgia para retirar todas as placas e parafusos da bacia, para tratar a infecção e refazer todo o procedimento cirúrgico. Nossa, foram momentos de tensão, confesso, pois eu poderia passar por tudo aquilo novamente, porém agora consciente, sabendo de tudo, de tudo que me deixou daquela forma, que aflito inicialmente. Mas continuei em oração, para que a vontade de Deus fosse feita em minha vida. E foi. Eu fui curado dessa infecção hospitalar. E tudo ocorreu muito bem. Em relação às fisioterapias, nossa, foi um longo e doloroso processo. Mas com a graça de Deus e com as mãos e o conhecimento do irmão em Cristo e fisioterapeuta Ítalo Mascarenhas, eu pude voltar a movimentar as pernas, movimentar os braços, a andar, enfim, eu sou grato a Deus por todos os que estiveram me ajudando, conforme os seus dons e conforme os seus talentos, que todos eles foram dados por Deus. E é isso. Gratidão imensa pelas pessoas que pude conhecer nesse período, pelas visitas que recebi. Peço desculpa também pelas visitas que eu rejeitei quando estava no hospital. Agradeço pelas pessoas que me ajudaram, seja em oração, sejam a ajuda financeira, até mesmo aquelas que foram psicólogas em me ouvir e me aconselhar. Também louvo a Deus em poder ter estado ao lado de toda a minha família de uma maneira tão intensa, algo que não acontecia dessa forma antes do acidente, devido ao excesso de trabalhos, atribuições no trabalho, atribuições nos estudos, e eu sei que você passa por isso também. Então se cuide em relação a isso, procure meios para estar mais perto. Aproveite muito da sua família e amigos, seja luz, faça o bem sem olhar a quem, pois não sabemos o dia de amanhã. Conforme Lucas 17:22, eu te afirmo, busque a Deus enquanto há tempo, pois haverá um tempo que não haverá mais tempo de buscá-lo. Se você está passando por algo parecido ao que eu passei, ou até mesmo pior, ou conhece alguém que esteja passando por isso, peça ajuda a Deus, pois tudo é possível para o nosso grandioso Pai. Milagres acontecem a todo instante. Apenas é preciso crer. A sua dor vai passar. Eu te desejo muito de Deus em sua vida. Graça e paz.
Muito obrigado por ter estado aqui comigo e por ter chegado até aqui no final desse vídeo. Que Deus te abençoe.